Então nós vamos falar sobre a violência contra a mulher, uma solicitação das autoridades escolares para esse semestre. E a mulher, quer dizer, sobre a violência contra a mulher, porque coincidentemente esse mês de março, né, se comemora o Dia Internacional da Mulher, dia 8 e etc. E também porque a violência contra a mulher no Brasil atinge índices estratosféricos em relação ao mundo. Inimaginável para uma pessoa comum a quantidade de mulheres que são mortas e agredidas diariamente nesse país. Chega a ser, tem dados que vocês vão ver aí, de 5 mil no ano, mulheres assassinadas. Então, é um breve histórico, mas, principalmente, isso é importante, as raízes dessa violência. Violência contra a mulher sempre existiu? Não. Vamos ver as raízes. Então, aí eu coloquei, para início de conversa, né? Vocês, não precisa falar para vocês que a humanidade vivia em árvores. Para quê? Para fugir dos predadores, que eles eram frágeis, não tinham instrumentos, fugindo dos predadores. Viviam, todo mundo sabe, já estudaram isso, do que podiam colher e, portanto, tinha que estar sempre migrando em busca de alimentos, porque eles ainda não tinham descoberto o quê? A agricultura. Nessa época, nesses inícios, tribal da humanidade, não havia homem, mulher, feminino, masculino. Havia o quê? Macho e fêmea. Surgem então as ferramentas. Eu coloquei ferramentas e armas, por quê? Surgindo as ferramentas, as primeiras coisas que eles fizeram, também foi para se defender, usando a pedra lascada, depois a pedra polida, vocês sabem, não é? Isso passou-se milênios, não acontece de uma hora para outra, Com o domínio do fogo, não é? O principal motivo do desenvolvimento da humanidade, a fabricação de instrumentos como machado, que eles já podiam, de pedra, que eles já podiam cortar uma árvore e aí fazer até cabanas ou alguma coisa parecida, E a lança de pedra, que aí já podiam matar um animal para comer e também se defender dos predadores, Mudar o seu estilo de vida e passar então a viver na terra, não mais em cima de árvores, tá certo? E também conseguir alimentos e maneiras de abrigar-se do frio. As ferramentas ajudaram muito. Surge o que logo depois? Logo são milhares de anos. Então logo é meio difícil falar aqui. A agricultura. O que é a agricultura? Você pega onde tem água, que é a fonte da vida, uma das fontes da vida principal, talvez, a água, e você planta e colhe. Como que descobriu-se a agricultura? Como é que o ser humano pode ter descoberto a forma de plantar e colher? Talvez dos passarinhos que comem uma fruta aqui e na hora que eles defecam, eles soltam essas sementes em algum lugar e nasce alguma coisa dali, certo? E também porque eles, ao comerem frutas e andando para algum lugar, deixavam cair alguma semente e nasciam. Então ele pensou o quê? Deve ter pensado, obviamente, que se colocar semente na terra, vai sair dali uma árvore frutífera, alguma coisa que sirva de alimento. Surge então a agricultura. As relações sexuais entre pais e filhos, entre irmãos e tal, eram comuns. Não havia essa coisa de família, preservar papai, mamãe e tal, não. Eles trepavam entre eles, pai, mãe, filho, irmão, sem problemas, tá certo? E uma coisa que nós achamos hoje que é a questão moral, que é o incesto, Mãe, filho, pai, filho e tal, assim como o ciúme, que a gente pensa que é natural, quem ama tem ciúme, não é verdade, Ciúme é um sentimento de posse que surge com a cultura, são criações do novo sistema desenvolvido através dos tempos. Com a agricultura surge a vida sedentária.
né? Mais um bom tempo, vamos aí aos milhares, as plantações e criações de animais, porque demorou muito tempo para eles domesticarem os animais. A partir da domesticação dos animais, eles puderam criar animais para seu próprio alimento, seu próprio sustento e ajudar também no trabalho, como arado, etc. E surge nesse local o quê? As fratrias, né? São tribos de uma mesma família, de fraternidade, surgem as fratrias. E com elas, obviamente, né, logo depois, a propriedade privada. Por quê? Isso aqui pertence a mim, pertence a nós, pertence à minha família, à minha fratria, à minha comunidade. Para se ter uma ideia, nós que estamos em Campos dos Goytacazes, só aqui do Espírito Santo, que é um estado pequenininho, até Niterói, quer dizer, o antigo estado do Rio de Janeiro, né, também pequenininho, na costa, não estamos falando do interior, tinham 4 fratrias, não é? Nós tínhamos os Aimorés, no Espírito Santo, os Goytacazes, aqui em Campos, os Tamoios, nas regiões dos lagos, e os Tupinambás, em Niterói. Eram inimigos entre si. Ou seja, cada fratria tem a sua propriedade, não no sentido que a gente entende como propriedade privada hoje, mas era o campo deles, demarcado, certo? Com a propriedade privada, surge a necessidade de defesa contra esses inimigos, certo? Permanente. Começa então o poderio, vamos dizer assim, masculino, não é? A mulher trabalhava igual ao homem, mas ela tinha a responsabilidade sobre as crianças. O sistema era mais ou menos patriarcal. Por quê? Porque o ventre, né, era tido como sagrado, era ele, o ventre, que dava às novas gerações, os filhos, né? Então a mulher tinha essa coisa mais ou menos preservada, porque dependia dela as gerações. E como ela podia transar com vários homens, você nunca sabia exatamente quem era o pai, mas você sabia exatamente quem era a mãe. Então a descendência era a partir da mulher, ela tinha uma importância muito grande. Com o patriarcado, isso tudo muda. Por quê? Para a defesa da propriedade privada, quem é que vai defender e atacar o inimigo? O homem, mais forte fisicamente, um pouco, né, constituído, e também não precisava cuidar dos filhos. Então eles se tornaram o quê? Que não existia antes: guerreiros, os homens, os machos, não é? Então está explicado aqui. O homem então passou a ser o provedor e o defensor da propriedade, enquanto a mulher cuidava da casa e dos filhos, não é? Surge então o quê? Pela primeira vez depois de milênios, a chamada que nós vivemos hoje, a família patriarcal. Patriarca é uma palavra grega, está ali, que quer dizer a regra do pai, certo? Surge assim, o latim se chama famulus. A gente pode ter como família, né? Famulus, mas famulus, a origem da palavra, né? Ela quer dizer escravos. Então, o chefe da famulus, não é? Era o chefe de tudo aquilo que era propriedade dele. Quem era a propriedade dele? Né? A casa, a mulher, os filhos, agregados, parentes, os escravos, ou seja, tudo era propriedade do homem. Por isso que o sistema é patriarcal. Iniciou-se isso quando? Muito recente na história da humanidade, o patriarcado. Começa mais ou menos entre 4.000 e 2.500 anos, diferenças de nações e tal, né? Antes da era cristã, e dura até o século XX. Quando vai aos poucos, né? Ainda está durando até hoje, mas aos poucos vai perdendo espaço devido às novas relações de produção e trabalho e, em consequência, às leis que garantem direitos às mulheres, né? Mas até então não tem violência física contra a mulher, repare, porque quando a gente fala violência contra a mulher, a gente está se referindo à violência física contra a mulher. Até então não. E para impor esse patriarcado, o que eles fizeram? O que é necessário quando você quer impor alguma coisa
sem precisar necessariamente usar as armas. Você quer usar as armas, você impõe sua língua, sua cultura, não é isso? Os nossos índios falam português, os negros falam português, africanos, por quê? Foi imposto pela força, pelas armas. Mas para eles assimilarem isso, o que é feito? A violência simbólica. Você impõe algo pelo simbólico, usando o simbólico. Então o sistema patriarcal se impõe com símbolos, e um desses símbolos masculinos, claro, iniciado no Egito, mas adotado em todo o mundo até hoje, é o culto ao pênis, que simboliza a força e a fertilidade, força e fertilidade. Chamam até hoje esses monumentos, que é colocado em todas as cidades do mundo, de obelisco, que também é uma palavra grega, né? Sabe-se que esse primeiro, historicamente está quase que provado, surgiu no Egito, o primeiro obelisco. Ele tem uma forma de uma pirâmide, só que mais comprida, não é? Ele é quadrangular, na reta aqui, depois vai afinando. E refere-se ao pênis de Osíris. Osíris, todo mundo sabe, vocês sabem, é um deus egípcio, né, da religião antiga egípcia, que foi esquartejado por Sete. Osíris e Sete, né, foram depois copiados pelos judeus, que vocês conhecem como Abel e Caim, na história judaica, né? Caim matou Abel, não é isso? Abel matou Caim, Caim matou Abel, eu confundo os nomes. Mas de qualquer maneira, Sete matou Osíris. E Osíris então foi esquartejado por Sete, para que ele, como Deus, né, não se recuperasse, não se revivesse. Pegou os pedaços e espalhou em muitos lugares diferentes, né? A mulher de Osíris, claro que com a ajuda de outros deuses e tal, outras deusas, junta os pedaços, não encontra o pênis, o pedaço que ela não encontrou, fabrica um de madeira para completar o corpo ficar completo. As mulheres egípcias tinham mais liberdades, é claro, do que as europeias, sempre teve e tal, até determinada época. O domínio do homem sobre a mulher na Grécia, por exemplo, tornou-se regra a partir das ideias de Aristóteles, que vocês estudaram, mas não estudaram que Aristóteles dizia que a mulher é secundária, a mulher não tem a inteligência do homem, a mulher não pode ser comparada ao homem, ela tem que ser submissa ao homem. No caso do pênis, que as pessoas podem duvidar, você tem aqui um sinal de potência, vida, fertilidade, não é? A festa no Japão tem mais de 50 anos, 60 anos a festa, que tem inclusive um desfile de carro alegórico, parece coisa de escola de samba nossa aqui, não é? E é visitada, tem participação, não é? De pessoas do mundo todo na festa em culto ao pênis, que aí você tem um pênis enorme em cima de um carro alegórico e as pessoas festejando pelas ruas de uma cidade do Japão. Um outro é o pessoal chupando um pênis, quer dizer, um picolé, um sorvete em formato de pênis, mas quase tudo nessa festa é vendido em formato de pênis. Bom, repetindo, isso aí não pode esquecer vocês, que a violência contra a mulher até então não é física, né? A violência começa com o patriarcado, mas não existe uma violência física. E por que isso? Porque ela foi imposta pela ideologia. Ela vai assimilando o patriarcado, assimilando que o homem é que manda, assimilando que a fertilidade já não depende mais do seu ventre, e sim do pênis do homem, do esperma do homem, não é? E para isso, essas coisas simbólicas que eles foram criando, criaram também a religião monoteísta. Vamos falar em seguida. Então essa violência ela não era sentida, as pessoas não percebiam que estavam sendo violentadas, como acontece hoje, por exemplo, na Arábia Saudita. As pessoas são submissas porque está seguindo os preceitos de Alá, o grande Deus dos muçulmanos, tá certo? Então a mulher muçulmana, em geral, né, não em todos os países, hoje já há rebeldias contra isso, elas são submissas. Então não tem
alguém falar que na Arábia Saudita o homem espanca a mulher e tal. Isso não existe, porque ela é submissa. Se ela é submissa, não tem problema nenhum, não precisa de apanhar para obedecer, tá certo? Mas para reforçar esse simbólico, entra em cena quem? Vocês sabem que estudaram isso, né? Primeiro, segundo ano e tal, até o terceiro, que as religiões antigas tinham deuses e deusas. Não é isso? O grego, por exemplo, você tem Afrodite, você tem Hera, que é a esposa de Zeus, né? Que mandava muito. Você tem Atena, né? Que é a deusa da sabedoria e também a protetora de Atenas, né? Que hoje é a capital da Grécia. E em outros povos, você vai ter as religiões com deusas, deuses e deusas, né? Com o monoteísmo isso acaba. Cria-se então, primeiro quem criou foi os hebreus, um Deus macho, para reforçar o patriarcado, tá certo? Cria-se um Deus macho e único, não tem deusa, certo? Monoteísmo é masculino, é macho, não é fêmea, não tem mulher, deusa, no monoteísmo, né? E a escrita, porque começou-se então a escrever em pedras, pele de carneiro, vocês já estudaram isso, né? Até chegar ao pergaminho, depois usando o Biblion, que é uma planta no egípcia que servia para você gravar o escrito e tal. Você então cabia interpretar essa escrita, e só quem tinha conhecimento e poderia adquirir o conhecimento era o homem. A mulher não é? E ela passa então a ser considerada pecadora. Por quê? Porque eles pegaram tanto dos gregos quanto criaram do próprio hebraico, criou, né? A figura de Pandora, que trouxe todos os males para o mundo, isso no caso grego, e de Eva, que fez com que Adão, convencesse Adão a cometer o pecado, né? Um pecado terrível, né? Que era comer da fruta ou usar a árvore do conhecimento, que a gente diz que é uma maçã, assim, simbolizando e tal, na verdade, o conhecimento. E a culpada então foi a mulher, certo? E ela então passa a ser a responsável por todos os males. Aos poucos, as próprias mulheres, vão assimilando essa cultura imposta com a utilização de um sistema que naturalizou o temor dos deuses. Então não faça isso porque Deus castiga. Esse medo fez com que ela internalizasse essas coisas simbólicas criadas pelos homens. Então aqui você tem um Deus, né, masculino, dessas religiões monoteístas, né? Primeiro foram os judeus, na verdade os hebreus, né, chamados judeus, depois os hindus, depois, muito recentemente, os islâmicos, que criaram o seu Deus chamado Alá, certo? Então você tem Javé, você tem Brahma e você tem Alá. Um só Deus, não tem deusa, tá certo? E ele é masculino. O hebraico não tinha vogal. Já falei isso, né? Isso é importante. Não tinha vogal, o vogal surgiu depois. Mas se pronunciaria Yahvé, que seria Javé hoje, ou Jeová para muitos hoje. Brahma, que é o deus hindu, e Alá, que é o deus muçulmano, certo? Os judeus foram os primeiros, já disse isso, né? E usaram um tetragrama. Tetragrama é uma palavra grega. Eles sempre estão usando o grego. O grego é usado desde daquela época, que passou a Javé, depois Jeová. Bom, e aí impuseram esse monoteísmo naquela região. Depois os deuses islâmicos, criados pelos árabes, via Mohammed. A maioria das pessoas, você sabe, daquela região dos islâmicos, né, chama-se Mohammed, ou adota o nome, quando entra para a religião, não é isso, islâmica, adota o nome de Maomé, ou seja, Mohammed, né?
lembra muito a história daquele lutador, né, Cassius Clay, que quando se converteu ao islamismo, né, muçulmano, ele adotou o nome de Muhammad Ali, né, que é um nome muçulmano. No século VII da era cristã, você vê, é muito recente esse Deus e essa religião foi criado agora, né? O Deus dos hindus é totalmente diverso, né? Tem esse Deus criador que é Brahma, que só é atingido, só chega a ele os eleitos, só chega a Brahma, né? Brahma é invisível. Brahma hoje, ele fez o mundo, fez tudo e tal, e depois ele se afastou. Só chega a Brahma quem atinge um determinado grau de sapiência, né? Dos eleitos, que a gente chama, para chegar a Brahma. Porque quem que eles cultuam? Eles cultuam os outros dois deuses, que era a trindade, que é Vishnu e Shiva, né? Vishnu, da manutenção do que Brahma criou, e Shiva, que é da destruição e renovação. É o mais adorado pelos hindus, né? Que é Shiva, porque é o Deus da mudança, não da preservação, não é? Essa trindade depois foi adotada, você sabe, pelo cristianismo, né? Que é Pai, Filho e Espírito Santo e tal, né? Costumes antigos vigentes. Sendo a mulher submissa, a violência contra ela só era praticada quando acusada de adultério, até hoje, né? Em algumas regiões, e infertilidade. Se a pessoa fosse estéril, não fosse fértil, ela tinha o direito, quem assiste filmes romanos já viram isso, eu acho, né? De ser exilada, menosprezada. As pessoas podiam ter outra mulher na mesma sala que ela e tal, porque ela era desprezada a partir do momento que ela era estéril. E quando pratica o adultério, até em algumas regiões, eu acho que eu coloquei aqui, em algumas aldeias e nações muçulmanas ainda, hoje, 2018, são apedrejadas até a morte em praça pública. Vocês sabem disso, não é isso? Coloca a pessoa em praça pública, junta um grupo ao redor, até criança, inclusive, vai apedrejando até matá-la, né? Basta ser acusada de adultério, passa lá para um crivo do Conselho de Anciãos e aí ela está frita. Mas, em geral, não há no cotidiano essa violência que a gente entende como violência contra a mulher, que nós vamos chegar lá. Vamos. Aí já disse que ela tinha que ser passiva e tal, mas passiva de tal maneira que mesmo na cama, vocês desconhecem isso, porque estão vivendo em outra era, outro costume, outra moral, não é? Ela não podia revelar prazer sexual, não é? Não podia revelar prazer sexual. Ela era um objeto usado pelo homem, ela não poderia, não é? Revelar o prazer sexual, nem o desejo sexual. Ela sempre tem que esperar que o homem a conduza, não é? Não pode, senão é pecado, senão pode se desfazer até de um casamento ou até ganhar o menosprezo do marido, né? E tal, porque ela seria então uma mulher da vida, uma mulher da rua e tal. Ela tem que ser passiva em tudo, né? Mesmo para o prazer sexual que ela não poderia mostrar. Seria uma falta de respeito e tal. E qual é o objetivo então da mulher? Positivo: casar-se e ter filhos, óbvio, né? Casar e ter filhos, crescer e multiplicar, né? Casar e ter filho, cresça, multiplique, né? Mas não casava com quem desejava, né? Isso durou no Brasil até a década de 50, certo? Você casava com quem acertava com a família para se casar. Ela pertencia ao pai, patriarca, e depois ela pertencia ao marido. Bom, tudo isso muda com a Revolução Industrial, que vocês estudaram em Sociologia, não é? A Revolução Industrial traz o que? As fábricas. Acabou-se os feudos, todo mundo teve que largar a terra, já não tinha mais condições de cuidar da própria terra e ter seu próprio alimento, suas criações, né, de gado, porco, galinha e etc. Acabou essa vida na roça, teve que ir para um ajuntamento que formou-se então as cidades e todo mundo tinha que trabalhar. Os salários miseráveis, 18 horas de trabalho por dia, depois passou a 16, depois 14, 12 e 8, não é? 8. Isso tudo no século 18 e 19.
A mulher então teve que trabalhar também, senão a renda não dava para ele se sustentar num local estranho, muitas vezes tendo que pagar aluguel porque eles não tinham casa, certo? A mulher indo para o mercado de trabalho, né? Junto com quem? Com as crianças. De 8 anos, por exemplo, já estava na idade de trabalhar 16 horas por dia. E em alguns casos, né? Por exemplo, eu botei ali confecção de agulhas, mas tinha outros casos, criança até 5 anos que trabalhava 12 horas por dia. Aqui é uma cena só da mulher trabalhando, olha como é que ela se vestia, trabalhando na fábrica e tal. Começa efetivamente a violência contra a mulher. Essa é a violência que nós chegamos agora, por isso que eu botei a raiz da violência. Como é que ela vai se construindo com o tempo, né? Sentindo-se mais livre, claro, se ela trabalha, ela também começa a opinar, a dizer isso é sim, isso não, não é assim? Aí no bar beber com o pessoal, porque ela trabalhava homens e mulheres juntas, né? Passou a não ser apenas a mulher que cuidava do filho, do tal, do lá, ela também era mantenedora, como é hoje, né? Ela é mantenedora, e ela então passa a reivindicar direitos, e torna a pessoa não mais obediente, não muito mais obediente, não é isso? Ela se torna desobediente, sei lá, poderia ser considerado hoje uma ovelha negra e tal. Então, com isso o homem não aceita, se é ele que manda, se ele é o provedor, se ele é o mais forte, se o sistema patriarcal, se todo o sistema foi construído para isso, não é? Como é que ele vai aceitar uma mulher que não é submissa? Ele então ganha como? No temor, impondo o temor a partir da porrada. Ele começa a bater na mulher, começa a ir na Revolução Industrial, certo? Mas não foi num todo assim, não, isso foi crescendo, né? Com o advento das repúblicas, isso acontece no século XIX, a partir das revoluções napoleônicas. Napoleão acaba com muitos reinados, né? E começa a se criar aí as repúblicas como cópia da Revolução Francesa de 1789, né? A separação da igreja e do Estado. Então as mulheres se sentiram mais livres ainda, né? E os homens então passaram a criar o quê? Já que o costume estava acabando, passaram a criar leis, fazendo leis, normas, né? Para que mantivesse o sistema patriarcal. Aí essa realidade está próxima, até hoje nós viemos ao Brasil. O Código Civil nosso, que mudou só em 2002, ou seja, muito recentemente, ele é da década de 20. De 20 até 2002, vigorou um código. Claro que a partir dos anos 70, o mundo tinha mudado, já não se aplicava muitas leis que estavam no Código Civil. Por exemplo, matar a mulher e alegar no tribunal legítima defesa da honra. Ou seja, se a mulher traiu você provou, você podia assassiná-la, que não pagava nada no judiciário, porque a lei garantia isso. E isso começou a morrer na década de 70. Só que quando criou-se esse novo código, não é? No artigo 233 está lá: o marido é o chefe da sociedade conjugal. Ou seja, olha só, 2002 você ainda mantém em termos legais o sistema patriarcal. Não é? E nós sabemos que não só ele divide com a mulher a criação dos filhos, como em grande parte da sociedade, a mulher é a dona da casa. Como que você pode então dizer que o marido é o chefe da sociedade conjugal? Mas está lá na lei, mantendo o quê? O machismo, não é? Essa coisa de achar, né? Você achar-se o homem como dominador ainda nesse sistema patriarcal. E isso é corroborado pela religião, principalmente com o crescimento do protestantismo, que no casamento chama a mulher de ajudadora do homem. Ela não é igual ao homem, ele é que conduz, ela obediente, não é isso? Fiel e obediente, e é chamada pelos pastores, né, no casamento. Na hora, se é só vocês repararem, ele fala: você vai ser uma ajudadora do homem.
ou seja, mantendo o status quo vigente do patriarcado, né? Ele sente que vai perder esse domínio, se sente fragilizado e ele começa a invejar a mulher, porque a mulher, além do mercado de trabalho, ela também passa a estudar. Então a mulher que estuda, que trabalha, né, o homem sente que está perdendo ela enquanto domínio, né? Então ele passa a ser violento, cada vez mais violento. E a inveja provoca uma violência maior ainda, porque a mulher tem um melhor relacionamento social, em geral, a mulher vai lá e se forma, né, em faculdades, universidades e etc., e ele, machão, né, vai ficando para trás. E aí ele passa a agredir. Ele não quer esse progresso da mulher que fique igual a ele. Ele tem sempre que ter o mando, né, no sistema patriarcal que está afundando nesse século 21, né? Bom, aí com essa autonomia você vai lutando o quê? Para a igualdade de gênero, né? E nessa luta, eu ainda cito o caso brasileiro, né? Em 18 inicia-se um movimento sufragista, quer dizer, sufrágio é voto, pelo direito de voto, que a mulher não tinha, né? Em 32 foi garantido o direito à mulher de votar. Em 34, né, uma nova Constituição dá essa igualdade entre os sexos, mas ainda apenas legal, que na prática não funcionava, não funciona ainda direito. Em 70 cria-se o movimento pela anistia, quer dizer, o movimento feminino pela anistia, né, anistia daqueles perseguidos, exilados, né, pela ditadura militar. E as mulheres tiveram a coragem de fazer movimentos, de ir para a rua e lutar, coisa inaudita até então, né? Inacreditável. Em 75, a ONU escolhe o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, né, para o mundo todo. E em 77 surge finalmente, depois de décadas brigando, a lei do divórcio, que eles queriam impedir, o Congresso impedia permanentemente. Era o desquite, não tinha divórcio. Então as leis foram criadas, muitas leis, não é? Mas elas não funcionam. Quer dizer, o Estado cria uma lei, vou dizer daqui a pouco, Maria da Penha, não é? Que pune esse homem agressor, mas não tem delegacias da mulher, não tem formas, né? Os municípios não ganham condições para que essa punição seja real, concreta. E numa delegacia comum, onde prevalece o machismo, a mulher vai fazer uma denúncia, né? Não sendo uma delegacia especializada, ela é motivo de chacota dos próprios policiais. E muitas vezes, com medo, ela vai lá, e eles sabem disso, né? E retira a queixa, porque há ameaça dela ser morta por isso. Aí o Instituto faz uma pesquisa, vocês estão vendo aqui, a cada 2 minutos 5 mulheres sofrem agressão e 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que já foi vítima de violência doméstica, e a causa é sempre o machismo, e eles dão desculpa lá do alcoolismo. A Fundação Perseu Abramo, outra fundação importante no país, mostra que 80% dos casos de violência contra a mulher ocorrem nas próprias casas das pessoas, nos próprios lares e também entre namorados. A Lei Maria da Penha, que eu falei, é de 2006, né? Já tem um bom tempo, e é uma boa lei, mas dos 5.500 municípios brasileiros, apenas 466 delegacias da mulher, sendo que algumas cidades têm mais de uma delegacia. Então cadê a delegacia da mulher nos municípios brasileiros para fazer valer a Lei Maria da Penha? É isso que eu quis dizer aquela hora, né? Então cria-se lei, mas elas não são cumpridas. Aí uma informação também importante dentro dessa violência contra a mulher, que o caso de estupro, olha só, 135 estupros por dia em 2016. Isso é o que está registrado, não é? Tem muita subnotificação. Foram 50 mil casos, está vendo ali, que no ano anterior, não é?
uma média de 135 por dia, né? Em 2013, a quantidade de casos do país chegou a 51.090, e estudos indicam que há subnotificação desses casos de estupro. No caso de assassinato, olha bem como é que, quer dizer, além da questão da pancadaria contra a mulher, da violência física contra a mulher, você tem o assassinato delas, né? Esses são os dados, gente, muito embasados de estudos nacionais e internacionais de assassinatos, porque esses são registrados. O caso de violência há muita subnotificação, ou seja, nem todos os casos vão parar nos dados estatísticos, né? Então mostrou nos dados da violência, né, que só entre 80 e 2013, quer dizer, numa esferazinha de 30 anos, 106 mil brasileiros foram vítimas de assassinato. Em 2013, só num ano, 4.762. Quer dizer, mais de um por dia, quase dois, não é isso? Não, ali está dizendo, né? 13, né? Homicídios diários. Bom, além de grave, esse número vem aumentando. Isso que é terrível da gente dizer, que aumentar em 21%, quanto mais passa o tempo, quanto mais a abertura da discussão, mais isso. Aí, esse é outro problema gravíssimo, que a mulher não reflete sobre ela, para poder haver uma contestação mesmo, até mesmo das indústrias que fazem isso, ou da televisão, ou que seja. Por exemplo, o machismo, né, ele usa esse tipo de violência, está aqui, ó, e ela aceita ser, ó, ele oferece uma aliança, uma joia, né, e ela abre as pernas. Isso é uma loucura. Uma propaganda de uma revista americana, o nome está lá em cima, assim, ela está no open, né? Ou agora abre, ou está aberta, é mais ou menos isso. Ali, ela abre as pernas, estou aqui, estou aberta, o que você quer, né? Aqui já é um contrário a isso, quer dizer, um protesto de um jornal chamado Besta e Comercial, né, em francês, e diz ali, ó, nesta edição, uma reportagem sobre a mulher objeto, é o que está dizendo ali, né, em francês, né, La Femme Objet. Então, aí é uma ironia contra esse uso da mulher objeto pela publicidade. Esse aqui vocês conhecem, que passa na televisão, né, desse perfume masculino, né, Dolce & Gabbana. Isso aqui é o que? É uma cena de estupro. A gente não vê dessa forma, por isso que eu sempre falo, tem que ver por detrás daquilo que aparenta. A aparência não é nada, é uma propaganda. Os caras bonitos, hein? Oleosos, suaves, olha que beleza. Mas a cena de estupro de uma mulher, e parece que a gente olha com a maior naturalidade, que é uma propaganda de perfume. Nós enxergamos assim, naturalizamos esse tipo de violência que a gente não enxerga mais. Bom, mesmo assim, a perspectiva é de melhora, né? É demorada a mudança, etc., mas sempre andamos para frente, nunca para trás. Você pode dar um passo atrás, mas na verdade nós só avançamos. O problema qual é? Que eu digo aqui, não é? Quando nasce, nós, as mães fazem isso, as próprias mulheres fazem isso. É menina, compra rosa, ou não? Sapatinho rosa, né? Fitinha rosa, bercinho rosa. É menino, azul. Eu já estou criando masculino e feminino desde quando nasce. Como é que eu quero mudar isso num futuro próximo? Como é que eu quero que essa menina que eu crio como menina para ser mimada, não pode fazer esforço, não pode ralar o joelho, não pode subir em árvore, não é? Não pode jogar bola, como é que eu posso querer que essa mulher vai buscar igualdade no futuro se eu não crio dessa maneira, né? Bom, os avanços existem, no entanto, e não tem retrocesso. E a escola aqui, o que nós fazemos? Palestra como essa? Isso é quase nada. Isso é apenas um despertar para o pensamento sobre, mas isso não basta. O professorado, principalmente o primário,
e secundário ainda é constituído em sua maioria de mulheres que, via de regra, reproduz o sistema. Pensem nisso, vejam seus professores. O que fazer então é o que pergunto a vocês, jovens. Nós vamos continuar mantendo o fluxo, não é? Vivendo dessa aparência, dessa coisa, naturalizando o que existe, ou nós vamos mudar? E só para informação, o primeiro Dia Nacional da Mulher, quer dizer, um dia dedicado à mulher, assim, com força pela luta que ela teve, foi em 1909, nos Estados Unidos. O Dia Internacional da Mulher foi instituído pela Rússia, ainda na era do czar, antes da Revolução Russa de 1917, não é? Elas se manifestaram contra a Primeira Guerra Mundial e também por melhores condições de trabalho. E aí, quando houve a Revolução, depois da Revolução, mantiveram essa data como Dia Internacional da Mulher, que só foi reconhecido, vocês viram ali, pela ONU em 1975. Umas figuras apenas, umas passagens, uns slides, para mostrar aquilo que eu falei lá no início. Ó, a mulher, ela não tinha essa desimportância no passado, como eu falei. Por quê? Você tem deusas. Quando criaram, os homens criaram os deuses, criaram as deusas também. Então ali você tem Afrodite, né, que é deusa da beleza. Você tem Atena, que é a deusa da sabedoria e da guerra. Aí você já pega a Idade Média, a mulher submissa, ó, as vestimentas, elas costurando, etc. Papapá, quer dizer, isso é uma imagem da Idade Média, da mulher submissa que ficava dentro de casa e podia bordar, né, tocar piano, etc. e tal, mas não podia aprender as coisas como os homens podiam. A mulher muçulmana tradicional, vocês sabem que usa burca, né? Hoje a televisão está divulgando isso aqui, uma mulher e tal, e aqui a mulher muçulmana já lutando contra esse tradicionalismo, contra esse preconceito contra a mulher, contra a burca, né? Lá também, você vê, aqui já é um avanço extraordinário, é toda vestida, mas já não está com a cara tapada. Mulheres e homens trabalhando numa fábrica, isso começa na Revolução Industrial, mantém-se até hoje. Aqui a vestimenta dela, mais ou menos, né, como é que elas trabalhavam e tal, passa. Aqui elas no protesto do século XIX ainda, isso aqui foi nos Estados Unidos, mas teve em várias partes do mundo, protesto contra as condições de trabalho, quer dizer, ninguém aguenta trabalhar 16 horas e ganhar pouco. E aqui uma foto significativa, por quê? Só tem homens nessa foto. Isso aqui é o governo provisório, quer dizer, as mulheres ajudaram a fazer a Revolução de 30, que mudou o nosso país antes e depois de 30, 1930, certo? Quando Getúlio assume o poder a partir de uma junta provisória, não é? Mesmo que as mulheres tenham lutado bravamente com fuzis nas ruas, etc. e tal, elas não aparecem, não tem uma figura feminina. Eu estou falando em 30, nós já estamos bem recentes na história da humanidade. Aqui já é uma vitória dela. Eu vou à praia. Mas vai à praia quê? Fazer piquenique só. Então isso aqui era uma forma de modernidade, né? De atualidade da mulher. Eu já posso, vou à praia, etc e tal, porque não tinha esse costume. Mas como que ia? Olha a roupa que ia. Vai. Aqui é o maiô, não é? Em 1920, né? Ela podia ir à praia, essas são as mais ousadas, porque senão era tido como sem vergonha, mulher da vida, mulher que ia tomar banho na praia mostrando metade do corpo para as pessoas. Aqui você vê, 1950, 30 anos depois, você já está usando um maiô bem mais sexy. Aqui já é o que vocês conheceram, não usam, claro, isso aí é ridículo hoje para usar, né, que é muito grande. 70, 80, você já tem um biquíni, né? O que vocês usam é isso aqui, ó, o biquíni hoje, não é isso? E diz que está vestido. Olha bem, eu estou vestida. A pessoa se sente vestida, bota um pano enfiando na bunda e tal, e diz assim, estou vestida, né? Olha só que loucura. E o peito, só tapa o bico do peito. Agora surge o fio, a mesma coisa da outra, só que peguei pela bunda, né? Para mostrar que ela está vestida. Olha só, eu estou vestida, sem vergonha nenhuma, eu estou vestida. Você vê como é que a moral muda, como é que a moral muda.
é apenas um aspecto moral da coisa, né? Não muda nada, ou muda tudo, entendeu? Mas a pessoa se sente vestida. Aqui agora é o nano biquíni, que é o que vocês estão usando agora e vão usar, né? Que gosta de, né, mostrar o corpício e tal. E para terminar, né, eu mostro uma foto que eu já fui jovem um dia, agradecendo a presença de vocês, ao meu amigo Juarez da Total, e também mostrando como que eu já fui novinho, bonitinho, direitinho e tal, com 27 anos, né? Hoje eu estou velho, acabado, mas já fui novo, com um rostinho interessante, tá bom? Muito obrigado a vocês, um abraço.